Oi pessoal, tudo bom? A gente tá aqui pra falar do terceiro episódio da sexta temporada de Game of Thrones, Oathbreaker. Oathbreaker. E nós estamos Oathbreaker. animados. Nós estamos animados, eles pediram uma animação, yay! Até porque esse episódio, por enquanto, foi o melhor dos três. Foi o mais Foi o nivelado. mais animador. É, verdade. Vamos começar então? Vamos começar pelo nome, Pelo nome, Oathbreaker. Oathbreaker. Eu já achei que ia ter a Oathkeeper ali, mas não teve. Tinha muitas pessoas com diversas teorias a respeito. Da Que ia ser o volta. Jon, que o Oathbreaker era o Jon, que o Oathbreaker era o Jaime. E eu acho que se mostrou que, tipo, todo mundo foi o Oathbreaker naquela... É que eu acho que normalmente o nome dos episódios de Game of Thrones normalmente não estão relativos a um personagem só. Eles meio que se encaixam nos outros também, já é uma tradição deles. Mas a gente já sabia o tema, basicamente, qual seria o tema. Bom, nós começamos de novo na muralha. Com uma cena muito legal. Eu achei que eles podiam ter cortado aquela cena do final do Jon se acordando. Podia ser só ele levantando. E cortar pra cena do... E ir direto só pra cena do Davos, vendo ele ali, com aquela cara de choque. Que começo E fenomenal. Que começo fenomenal. Sabe? A parte em que ele nota que ele, tipo, tinha morrido, tinha sido esfaqueado e tinha voltado à vida. Foi muito massa. Muito tri. Eu Muito acho que massa. seria muito mais impactante. Muita gente perguntou, como é que vocês queriam que ele tivesse ressuscitado? Que mostrasse só a reação do Davos. Ele saindo pela porta, daqui a pouco ele olha pra trás e dá aquela respirada assim e deixasse no suspense pro próximo episódio. Eu acho que ia ser muito mais gratificante a gente saber como ele voltou. E eu gostei que assim, ele voltou sem ser o cara que sabe tudo o que vai acontecer. E sem ser o cara que, tipo, não sabe nada. Que não sabe nada e que tá só... Tipo assim, ele voltou como ele sempre foi e ainda Como com mais ele sempre dúvidas. foi, a gente ainda não sabe. Por enquanto ele Por tá enquanto normal. ele não demonstrou É. nada mais do que ser quem ele continuava sendo, lembra do que aconteceu com ele, sabe que ele deveria estar morto e não sabe por que ele tá ali. E diz que quando ele morreu ele não encontrou nada. Que louco isso. Isso é uma coisa que não tem nas HQs por um motivo. Nas HQs, não. Nas HQs, nos livros, perdão. Tem uma cena de algum dos personagens que eu não lembro quem é agora, que ele... acho que se não me engano é o Bran. E ele vê, sem ele saber que o Robb morreu, ele vê o Robb e o Ned tomando, tipo, como se fosse num banquete. E naquele banquete, eles dois estão muito felizes e os dois estão, tipo, comemorando juntos. Como se eles tivessem se reencontrado depois de um longo tempo. Então, pelo que dá pra entender, nos livros existe um pós-vida. Pós-morte. Um vida após a morte. Então, assim, aqui não tem um pós-vida. Um Pelo pós-morte. menos não pro Jon. Não, pro Jon pelo menos, pela forma como as coisas aconteceram. Enfim, eu acho que foi um bom começo. Começou, assim, nível alto. E aí depois a gente Depois tem... eu falo. Vai lá, é o barco. Não, é o barco. Primeiro é o barco. Ah, tá. Depois a gente viu pela primeira vez essa temporada o Sam e a Gilly num barco. Ele indo pra cidadela e falando pra ela que vai deixar ela com a família dele. Isso também tá bem parecido com os livros. E pelo que eu entendo, assim... Foi mais pra contextualizar onde é que eles estão mesmo. Exatamente, Não só pra teve tipo, eles não sumirem uma temporada inteira, que nem o Bran, o Rickon. Mas é legal a gente saber que a família do Sam vai ter um papel nessa história. Sabe, a gente vai conhecer um pouco mais deles, talvez, não sei. Mas pelo menos eles vão ter uma relevância, assim. Achei que foi válido. Foi válido. E o Sam é um personagem que todo mundo adora. Depois a gente passa pra cena que foi a cena mais legal do episódio, com certeza. Que é mais uma visão do Bran. As visões do Bran também legais. Que estão se mostrando, provavelmente vão ser os momentos mais legais de todos os episódios. O momento que a gente vai mais esperar em cada episódio é quando vamos ver cenas do Bran. E aí o Bran vê o passado, onde tá o pai dele e o pai do Jodin na torre, onde supostamente estaria a Lyanna dando luz ao Jon Snow. Supostamente, de acordo com a teoria dos fãs. É nossa teoria. Até porque eu acho que eles não mostrariam essa história se não tivesse uma relevância para aquilo que vai vir adiante. Mas tem uma coisa interessante que, assim, o nome do lugar é a Torre da Alegria. Pra quem é fã dos livros, quem lê os livros, sabe que essa é uma história que... Quem conta essa história, mais ou menos assim, tem dois pontos de vista que são bem interessantes. O Jodin e a Mira Reed contam um pouco dessa história, mas quem conta mais essa história é o Ned no primeiro livro, quando ele tá meio que loqueando, assim, que ele tá ficando meio louco lá no calabouço que ele tá, porque ele tá sofrendo por causa do ferimento na perna. E é uma das cenas mais fodas dos livros e que foi muito bem feita pra TV. Mostra o Sir Arthur Dayne, que é um dos maiores cavaleiros de todos os tempos da Kingsguard, e eles representaram ele muito bem.
Eu achei que ele ficou um guerreiro muito foda. Uma cena de luta bem coreografada. Bem coreografada legal. e com um final surpreendente, porque nem os fãs dos livros sabiam como aquela luta acabava. A gente só sabia que o Ned ganhava. Como não? E a gente sabia que tinha um segredo que o Reed, junto com o Ned Stark, guardou, e por isso que os dois são tão amigos hoje, e por isso que o Jojen e a Mira estão lá com o Bran. Tudo isso por causa dessa amizade desses dois personagens. E a gente ficou sabendo porque foi uma morte desonrosa. Uma coisa que o Ned quebrou a honra dele pra fazer aquilo. Então, uou, que choque, assim. Choque bem chocado. E o Bran, Falou, e o Ned ouviu? que é outra coisa dos livros, que só que não acontece naquele momento, mas enfim, é um momento que eu acho que foi bem legal pra... Foi bem massa. Enfim, as partes do Bran estão excepcionais. São excepcionais. Excepcionais. São as melhores partes. São as melhores partes, definitivamente. Então, top. E eu quero ver mais disso que eles... Quero ver mais do Bran, quero ver mais desses não só flashbacks. tão um pouquinho por episódio, um pouquinho mais. Mas é que eu acho que eles fizeram isso justamente pra te manter assim, tipo, ó, tem o Bran. É, tem o Bran, pelo menos tem uma coisa legal no episódio. Depois a gente passa pra ver o que tá acontecendo com a Daenerys. Bah. Ela tá em Vaz Dothraki. Ela É. encontrou as viúvas dos Caos e agora aparentemente ela vai ter um julgamento ou alguma coisa do tipo pra decidir se ela vai ficar com eles ou não, porque ela deveria ter ido pra lá assim que o Khal Drogo morreu, e em vez de ir pra lá assim que o Khal Drogo morreu, ela foi andar pelo mundo e ia ser proibido. É. Dá pra ver que eles estão enrolando a história da Dany. É, por tipo, sabe, tira o foco da Dany, ela vai ficar se preocupando com aquilo ali agora, ela não vai pra Westeros, então vamos pôr o foco em outra coisa. Não vamos resolver Meereen, não vamos fazer Não, nada. não vamos fazer isso agora. Vamos focar só Deixa isso pra só depois. nela com... parece que eles estão postergando o que vai acontecer com ela. Isso tá muito irritante, assim, sinceramente. Ela tá uma das personagens mais desinteressantes dessa temporada inteira. E Eu ela achei que ia disse começar de novo a quebrar. tudo que ela é. De novo, ela disse pra um bando de pessoas que tá pouco se lixando por que ela fala. Eu sou Daenerys Targaryen, a primeira de seu nome, Mãe dos dragões. Rainha dos Dragões, Calazar, libertadora de Meereen. Toda a história de Essos, na verdade, fora da Arya Stark, que teve uma melhor esse episódio, tá bem ruinzinha. Porque logo depois vai pra Meereen. Depois nós vamos pra Meereen pra ver muitas conversas. Começa legal. Começa com a gente vendo como o Varys age, como é que funcionam os passarinhos do Varys, e isso é legal. E aí passa pro Tyrion, que tá muito chato também nessa temporada. Ele não tá nem um Parece pouco que ele interessante. virou um livro ambulante, ele só fala frases de efeito, e eu ouvi de uma pessoa, eu li em um livro, fiquei sabendo tal coisa, sabe? Ele Completamente, perdeu... assim, ó, ele é outra situação que eles estão postergando pra tentar resolver nos próximos episódios. Estão jogando tudo pros últimos episódios. Parece que tá assim, filler. É só filler. É só filler, exatamente. Porque a conversa do Tyrion não leva a lugar nenhum. A própria Lugar conversa nenhum. do Varys não interessa muito, porque assim, ok, explica como ele funciona. Na verdade, quem lê os livros também já sabe como funciona. Mas é legal ver, então, Porque pelo menos quem eles vê a série traduzirem. nunca viu. Exatamente, nunca viu. É legal ver como ele fez funcionar. Eu queria até ver a história dele desde o começo, porque eu não sei se conta. Acho que já contou a história dele em algumas temporadas. Mas, sinceramente, Meereen e a Dany estão completamente Estão ali xaropes, assim. pra preencher espaço, e era desnecessário porque podia ter mostrado o Pike, podia ter mostrado, sei lá, Dorne. Qualquer outra coisa. Vai saber o que tá acontecendo em Dorne. Depois a gente foi pra... Qyburn. Pro Maester Qyburn, que também foi tipo... Entrelaçou com a história do Varys, porque daí mostrou que os passarinhos do Varys em King's Landing eram as crianças. E aí mostrou o Qyburn interagindo com as crianças, e daí as crianças dizendo que sentiam falta do Varys, porque o Varys dava doces pra eles, chamava eles de seus passarinhos, daí isso foi muito legal. Daí entra Que ele sempre fala que um passarinho me contou. Exatamente, que ele tem vários passarinhos por vários lugares. Aí entra a Cersei com o Jaime e o Robert Strong, que cada vez mais a gente acha que a cabeça dele é a cabeça do Joffrey. Que a Cersei diz pro Qyburn que quer passarinhos em todos os lugares pra descobrir quem é que tá falando, quem é que quer tomar o lugar deles, etc, etc, etc. E aí passa pro Pequeno Conselho também. Pequeno Conselho, eles entrando no Pequeno Conselho. Tentando conversar, mas... Tentando não. participar. O Kevin tá cortando eles. Daí como é que é o nome da mãe da avó da Marjorie? A Queen of Thorns. Aí a avó da Marjorie dá nos dedos da Cersei, porque ela entra lá e eles estão falando sobre a tortura da rainha. E aí a Cersei diz que é verdade, a gente devia ter falado o que eles fizeram comigo. Daí, não, você não é a rainha, a Marjorie é a rainha, você não é casado com o rei, etc, etc. Daí foi chulapaço nos dedos.
Aí o Kevin vai lá e diz, vocês podem ficar aqui, mas a gente não é obrigado a ficar, e todos eles vão embora, e daí a Shula passa nos dedos. O Kevin, que na verdade, ele é um cara muito mais sensato do que todos aqueles que estão ali, porque ele tá tentando reerguer o reino. Não deu pra ver isso ainda na série, mas nos livros é assim que ele é tratado. Ele tá tentando resolver os problemas que a Cersei criou. Sendo que a Cersei criou problemas terríveis, não como duvido, mas eles não os estão Sparrows. mostrando isso. Mas Quem é não leu o isso. livro não sabe. Exatamente. Mas é isso que ele tá fazendo. E aí o problema é esse, a gente não tem como ver. É mais um personagem que eles estão descaracterizando. Mas tudo bem. Enfim, a parte dele é tão curta no livro que também não dá muito pra gente julgar muito. Mas ele é um personagem muito mais rico do que parece. Depois a gente passa pra outra parte meio chata, que é o Tommen indo lá tentando peitar o High Sparrow. E aí no final arregando, né? Tipo, Os dois dá meio pra que ver. se juntam, Não é que eles meio que se juntam, é que dá pra ver como ele vai, como ele é facilmente manipulável. Ele é pulado de um lado pela Cersei, aí ele vai lá falar peitar o High Sparrow, ele é puxado pelo High Sparrow, aí ele vai lá peitar a Cersei, ele é puxado pelo... Aí a Marjorie vai lá, daí, dorme assim, com ele fica pra um lado pro outro, sendo manipulado por todos os lados. Ele não é muito forte de caráter. Ele não é nada. Ele não é nada. Ele acha que ele é, ele tenta ser, mas ele não é nada. Ele falha miseravelmente. Depois disso a gente passa pra Arya, a continuidade do treinamento dela. Finalmente ela uma mostrou montagem. alguma We're coisa. gonna do a montagem. É verdade, eu não tinha notado isso. Montagem. Uma montagem de treinamento da Arya, É verdade. contando a história dela, pra quem não se lembra. Quem ela é, quem são os irmãos Da lista dela. Da lista dela, que pareceu meio curta mesmo. Aquela lista. Não, ela mentiu, acho que da lista, porque ela tem uma lista bem maior. Eu só acho assim que finalmente vai andar o personagem dela. Agora que ela pode ver de novo. Eu achei que eles iam enrolar mais com isso, Eu mas achei finalmente que eles vai ficar terminaram. cega por mais um pouco de tempo. Graças a Deus terminou. Finalmente. É. Não foi uma cena grandiosa, mas foi uma cena assim, ó, chega dessa enrolação, vamos adiante e segue o barco. Segue Valeu o a pena. barco. Ela é a única que tá aparecendo em todos os episódios. Pois é. Eu acho Não que sei isso, se isso é pelo que eu tô necessariamente uma contando. coisa boa. Não, na verdade a Cersei apareceu nos 3 também. Mas ela apareceu mais. Depois disso a gente passa pro Ramsay. Bom, as partes do Ramsay, pra mim, estão sendo as piores dos episódios. Porque, assim, o Ramsay tá servindo pra falar frasezinhas maldosas. Ele tá servindo pra ser a cena chocante do episódio, porque todo episódio tem uma cena chocante com ele. Pra gente se chocar, é o Ramsay. A gente quer sempre chocar sendo eles, vamos tocar o Ramsay. E aí, tipo, O eles estão Ramsay vai botando... fazer isso, acontece isso com o Ramsay. Eles estão querendo tornar ele um personagem muito mais importante do que ele realmente é. E nessa cena... Ai, meu Deus do céu. Nessa cena se concretizou outra teoria que todo mundo tinha quando saiu o teaser de Oathbreaker, que é que o presentinho do Umber pro Ramsay era o Rickon e a Osha. O que é ridículo! Meu Deus, como eles isso é ridículo. mataram o Shag Dog. Pra que matar o Shag Dog? Não precisa. Não, é que assim, ó, eles não querem... É como eles não desenvolveram a história dele com o Davos, que eu não sei qual vai ser porque no livro não foi concluída, mas era o Davos que ia procurar ele, a pedido do Manderley, que é um senhor das Riverlands ali pro norte, mais ou menos, era um leal ao Robb, e teve 2 filhos que foram mortos pelos Freys no Casamento Vermelho. Ele disse pro Davos, tu vai lá e tu pega as crianças lá de volta, tu vai proteger essa criança aí que tá em tal lugar. E o Davos foi lá e fez isso. Ou teoricamente é o que a gente acha. E aí eles simplesmente pegaram e... Ele só precisava lá, quem é que a gente vai botar pro Ramsay torturar agora que ele não tem mais a Sansa? Todo mundo tá sentindo falta do Rickon, vamos tocar o Rickon. Eu achei legal como eles retrataram os Ambers e os Karstarks, que são 2 famílias que odeiam os Starks, mesmo eles resguardando esse ressentimento. E que quando o Ramsay o Roose se lançou, eles meio que, então vamos com ele. E aí agora estão mostrando eles como os pau no cu que eles são mesmo. Mas fora isso, as cenas do Ramsay estão sendo as frustrações do episódio. É verdade. E depois a gente finaliza de novo na muralha. A gente já sabe que o episódio vai acabar porque voltou pra muralha. Tá sempre começando e terminando na muralha. Começa e termina na muralha, a gente não está reclamando. São algumas das melhores cenas da temporada, Verdade. são na muralha. E termina com o Jon Snow matando os traidores. 4 só, não entendi porquê. Ele matou o Sir Alistair Thorne, o Ollie e mais 2 personagens genéricos, que a gente não sabe nem o nome. E aí só o Alistair falando... o Alistair falando que, tipo, ele teve uma opção, era trair o Jon Snow ou trair a Primeira da Noite. Que era a mesma coisa que ele já tinha dito, o mesmo discurso que ele já tinha dito no começo. Mereceu morrer. O Ollie também mereceu morrer, ninguém vai negar que o Ollie merecia morrer. Dolorous Ed merece ser o novo Lord Commander. E daí o Jon Snow, como também era teorizado, também é um Oathbreaker e resolve que... O turno dele acabou. Que acabou.
entrega o manto pro Ed E agora Mano. que a gente acredita que ele vai atrás de Winterfell. Com os O que é, tipo Wildlings assim, ó. A Sansa vai pra lá e ela não vai encontrar o Jon Snow. Não, essa é a graça. Essa é a graça. Essa é a graça do... Finalmente eles estão entendendo que essa é a graça dos livros. Mas enfim, eu gostei desse final, particularmente. Vamos ver. Eu acredito que esse era ser o final dele nos livros, quando ele foi morto. Ele tava abrindo mão do trabalho dele como Patrulha da Noite. E ele tava tentando. Quando ele tenta sair, os caras esfaqueiam ele e matam ele. Mas era isso que ele ia fazer, ele ia tentar tomar o Winterfell. Então acho que é isso que ele vai tentar fazer agora. Em geral, eu gostei desse episódio, acho que foi o mais consistente dos últimos 3. Teve muita coisa boa dos livros, muito diálogo bom dos livros adaptado, cenas boas dos livros adaptadas. E o que eles criaram de novo, apesar da parte do Ramsay ser extremamente frustrante, eu acho que o resto foi ok. Foi ok. Passou, assim, dentre os episódios, não é melhor do que qualquer um das quarta, quinta temporada, terceira temporada, enfim. Mas é um episódio muito bom, o melhor dessa temporada. Por enquanto é o melhor dessa temporada. Vamos ver até o 9º episódio como é que vai ser. Tá bom, gente? Essa foi a nossa review do episódio 3, Oathbreaker. Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio. Não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais e de se inscrever. Os outros reviews da gente estão aqui embaixo, estão numa playlist. E nós vamos fazer review de todos os episódios até o fim da 6ª temporada, tá bom? Tchauzinho!